Ei, Nicolas, vou começar essa mensagem lhe dando um grande parabéns pelo seu feito. Você, já de algum tempo, vem chamando a atenção de todos nós brasileiros, não só da população mineira, pela sua firmeza, pela sua constância na defesa dos valores, na sua boa postura, na sua clareza de pensamento, na sua boa apresentação, na sua capacidade de interagir através das mídias sociais aí, atingir todas as camadas da população, desde os mais jovens aos mais velhos, e que o faz se tornar de fato uma esperança de consolidação de sua pessoa em um elo forte nessa corrente que se forma por pessoas que estão se apresentando, já se apresentaram na vida pública para defender não partido político, não coronéis da política, não determinadas lideranças, mas para defender princípios, para defender valores, para defender nosso país, para defender o interesse do povo. E você, de fato, passa, assim, já vem nessa caminhada e precisa entender. Eu podia falar aqui diversos minutos a respeito de coisas como essas que você já está cansado de saber, que as pessoas falam a todo momento da sua pessoa, das suas qualidades. Mas eu vou tomar outro caminho aqui e vou começar a falar do preço disso. Esse preço passa pela perda de sua liberdade, pela perda de sua privacidade. Você vai estar a todo momento sob o escrutínio, sob a observação a cada segundo, tanto das pessoas que lhe admiram, e que você não pode permitir que essas pessoas se decepcionem com você, quanto das pessoas que lhe querem destruir. Você teve essa semana aí um grande exemplo do ponto até onde essas pessoas, a loucura dessas pessoas pode ir para lhe atingir. Imagine se essas pessoas têm de você algum motivo real, pequeno que seja, no momento de embate, no momento de descontração, no momento de um momento de cansaço, se essas pessoas conseguem qualquer argumento para ir de contra você. Então você vai passar a sua vida, e deve se conscientizar disso e estar apto a pagar esse preço. Você vai ter a todo momento a necessidade de estar vigilante sobre si próprio, vigiando a si próprio. Nos momentos de lazer, até nas suas relações pessoais, você vai estar a todo momento sujeito a uma armadilha. Então, você já está nesse caminho já há algum tempo, já percebeu que não há qualquer respeito a limites de dignidade por essas pessoas. Então, e por que isso é importante? Porque essa sua imagem, Nicolas, esse caminho que você está trilhando, esse caminho não é só seu. Esse caminho é seu e das pessoas que vão estar ao seu lado, por exemplo, nesse mandato que você vai enfrentar. Esse caminho é o que permite que você una forças a outros elos dessa corrente para realizar os anseios que são deste grupo de pessoas e da população e da nação. Este caminho é o que vai pavimentar esta legislação e o caminho para legislações de pessoas que chegarão no futuro. A gente já teve tantas decepções aí na história recente, de pessoas que a gente perdeu tempo, que depositou confiança e que nos decepcionaram, que eram apenas personagens de si próprios. Não havia hombridade, não havia, na verdade, fidelidade, não havia substância nas posturas daquelas pessoas. Eram só palavras, era só uma encenação. E a gente não pode estar perdendo tempo. Por quê? Para, de fato, causar impacto
no futuro do país, nós precisamos ser capazes de causar impacto nas votações das casas legislativas. E para isso precisamos de números. A gente não vai conseguir número, não vai conseguir volume substituindo um pelo outro. A gente vai continuar sendo minoria, falando sozinho, tomados como loucos no meio do mar da sandice. Então é importante que você se preserve. E não, olhe, quando eu falo isso, eu considero, sei de sua história, de sua maturidade já evidente, mesmo com sua pouca idade. Você é uma pessoa com um grau de maturidade relativo às pessoas de sua idade já bastante desenvolvido. Mas não se iluda, não. Você, com 50 anos, com 55 anos, com 60, você vai olhar para trás e vai ver que poderia ter trilhado caminhos, chegado a objetivos com decisões melhores, com caminhos melhores, e isso é natural, porque com o tempo a gente tem a capacidade de avaliar, de reavaliar, de pensar alternativas, de chegar aos mesmos objetivos por caminhos diferentes, de reavaliar se aqueles objetivos de fato eram os mais relevantes naquele momento. E isso é a coisa que você vai perceber. Então não se iluda que esse Nicolas que você é hoje é já o melhor Nicolas que você será capaz de ser. Primeiro ponto, não se esqueça da sua condição de ser humano. Os pacotes nunca vêm completos. Todos nós temos qualidades e deficiências. E você, como ser humano, tem que estar atento para as armadilhas, para as nossas fraquezas. Quantas vezes aí, até no mundo artístico, a gente vê atores se revelando com toda admiração, tiveram uma vida sofrida, a população se envolve com aquela pessoa, se apaixona, e a partir do sucesso é tanto paparico, é tanta pessoa ao redor dele, a vida muda tanto que ele se torna uma outra pessoa. E aquela vida é tão artificial, é tão repleta de paredes que isolam ele do mundo real, do mundo que trouxe ele até aquele momento antes do sucesso, que ele acaba se tornando uma pessoa estranha, diferente, desconecta-se daquilo que ligou ele à população. Então não se permita cair nessas armadilhas. Um dos maiores pecados, um dos pecados preferidos do demônio é a vaidade. Nicolas, eu quero lhe falar outra coisa também. Não se permita os pequenos erros. Com a idade, nós percebemos que os alarmes das nossas consciências perante nossos erros nos fazem muito mal. Nós nos tornamos fracos, a nossa percepção, nós nos envergonhamos da nossa imagem no espelho, e isso nos faz assim, nos traz um sentimento muito ruim sobre nós. E se nós percebemos, se nos permitimos esses pequenos erros, eles começam a ser normais. E aquele alarme da nossa consciência, ele deixa de fazer efeito, ele deixa de nos incomodar, e nós passamos a tolerar alarmes cada vez mais altos. Então, eu sou médico, eu trabalho em UTI. Se nós nos acostumamos com os alarmes tocando o tempo todo, não vamos ver o que é, nós deixamos de dar atenção àqueles alarmes, e isso tem consequências catastróficas. Não se deixe, não se permita tolerar seus próprios erros, porque eles deixarão de lhe incomodar, e você acabará perdendo toda essa esperança, todo esse apoio que a população lhe traz. Eu falo isso com toda a esperança de que você não fará isso, porque as características que você demonstra nos permite ter essa esperança sobre você. Mas
São tantas as decepções que nós temos que eu estou falando isso para você. Uma sugestão que eu lhe faço: você se comunica muito bem aí, utiliza até meme, vejo suas posições irreverentes aí e até desafiadoras em determinados momentos em alguns vídeos, mas lembre-se que você agora é um deputado federal. Respeite o plenário, respeite a tribuna. Cada momento precisa de uma linguagem e de uma apresentação específica. Não se permita cair na vulgaridade, não se permita você próprio se tornar um meme. Lembre-se que todas essas pessoas que estão contra nós aí, na maioria das vezes, ela está desconectada da realidade. E você tem a seu lado a verdade da realidade das coisas. E não é possível ganhar uma discussão contra a realidade. A falta de argumentação é o que vai destruir essas pessoas. Não é o tom, não é uma palavra mais dura, mais grosseira. Se policie para que você não desgaste sua imagem. Sempre tenha sua defesa, sua arma de combate, o argumento. Ele é o melhor que existe. Se lembre também que esse é um entendimento meu. Eu vejo Deus como a realidade, a verdade das coisas. As características de tudo que nos cerca. E as pessoas que se afastam da realidade, que vivem diante de uma fantasia, raciocinam mediante uma fantasia, mediante uma narrativa, essas pessoas, na verdade, não estão se afastando somente da verdade, estão se afastando de Deus, estão se afastando disso que é o que faz o mundo real funcionar da forma que funciona. Aí, mesmo que você enfrente uma situação no ambiente desfavorável que pareça que as pessoas conseguiram impor uma mentira, não se incomode não. Nós vamos estar ao seu lado, vamos estar atentos, vamos ajudar você a esclarecer as coisas, se defender das injustiças, das mentiras, das calúnias. E a única coisa que nós pedimos em troca, Lucas, é uma coisa muito simples. Eu já pedi isso de outros políticos. Mereça. Nós brasileiros precisamos de heróis, precisamos de exemplos, precisamos de pessoas de fato que nos inspirem. E você tem essa oportunidade. Não a perca. Eu vejo assim, apesar de não poder ter votado em você, eu sou baiano, você é candidato a deputado federal, foi candidato a deputado federal por Minas, mas fica assim satisfeitíssimo de você estar chegando para reforçar esse time de pessoas com os mesmos objetivos. E eu lhe desejo muita sorte. E mais uma vez vou repetir o que eu já falei para outros: que Deus lhe inspire, que Deus lhe proteja, que Deus lhe ilumine e que você de fato seja tudo isso que a população de Minas Gerais e do Brasil espera de você. Estaremos a seu lado. Lembre-se, a única coisa que você precisa fazer é merecer. Um grande abraço, fica aqui de novo um grande parabéns a você pelo seu feito. Até agora você demonstra merecer isso. E boa noite. Ei, Nicolas, vou começar essa mensagem dando um grande parabéns pelo seu feito. Você, já de algum tempo, vem chamando a atenção
de todos nós brasileiros, não só da população mineira, pela sua firmeza, pela sua constância na defesa dos valores, na sua boa postura, na sua clareza de pensamento, na sua boa apresentação, na sua capacidade de interagir através das mídias sociais aí, atingir todas as camadas da população, desde os mais jovens aos mais velhos, e que o faz se tornar de fato uma esperança de consolidação de sua pessoa em um elo forte nessa corrente que se forma por pessoas que estão se apresentando, já se apresentaram na vida pública para defender não partido político, não coronéis da política, não determinadas lideranças, mas para defender princípios, para defender valores, para defender nosso país, para defender o interesse do povo. E você, de fato, passa, assim, já vem nessa caminhada e precisa entender. Eu podia falar aqui diversos minutos a respeito de coisas como essa que você já está cansado de saber, que as pessoas falam todo momento da sua pessoa, das suas qualidades. Mas eu vou tomar outro caminho aqui e vou começar a falar do preço disso. Esse preço passa pela perda de sua liberdade, pela perda de sua privacidade. Você vai estar a todo momento sob o escrutínio, sob a observação a cada segundo, tanto das pessoas que lhe admiram, e que você não pode permitir que essas pessoas se decepcionem com você, quanto das pessoas que lhe querem destruir. Você teve essa semana aí um grande exemplo do ponto até onde essas pessoas, a loucura dessas pessoas pode ir para lhe atingir. Imagine se essas pessoas têm de você algum motivo real, pequeno que seja, no momento de embate, no momento de descontração, no momento um momento de cansaço. Se essas pessoas conseguem qualquer argumento para ir de contra você, então você vai passar a sua vida, e deve se conscientizar disso e estar apto a pagar esse preço. Você vai ter a todo momento a necessidade de estar vigilante sobre si próprio, vigiando a si próprio. Nos momentos de lazer, até nas suas relações pessoais, você vai estar a todo momento sujeito a uma armadilha. Então, você já está nesse caminho já há algum tempo, já percebeu que não há qualquer respeito a limites de dignidade por essas pessoas. Então, e por que isso é importante? Porque essa sua imagem, Nicolas, esse caminho que você está trilhando, esse caminho não é só seu. Esse caminho é seu e das pessoas que vão estar a seu lado, por exemplo, nesse mandato que você vai enfrentar. Esse caminho é o que permite que você una forças a outros elos dessa corrente para realizar os anseios que são deste grupo de pessoas e da população e da nação. Este caminho é o que vai pavimentar esta legislação e o caminho para legislações de pessoas que chegarão no futuro. A gente já teve tantas decepções aí na história recente, de pessoas que a gente perdeu tempo, que depositou confiança e que nos decepcionaram, que eram apenas personagens de si próprios. Não havia hombridade, não havia, na verdade, fidelidade, não havia substância nas posturas daquelas pessoas. Eram só palavras, era só uma encenação. E a gente não pode estar perdendo tempo. Por quê? Para, de fato, causar impacto no futuro do país, nós precisamos ser capazes de causar impacto nas votações das casas legislativas.
E para isso precisamos de números. A gente não vai conseguir número, não vai conseguir volume substituindo um pelo outro. A gente vai continuar sendo minoria, falando sozinho, como tomados como loucos no meio do mar da sandice. Então é importante que você se preserve. E não, olhe, quando eu falo isso, eu considero, sei de sua história, de sua maturidade já evidente, mesmo com sua pouca idade. Você é uma pessoa com um grau de maturidade relativo às pessoas de sua idade já bastante desenvolvido. Mas não se iluda, não. Você, com 50 anos, com 55 anos, com 60, você vai olhar para trás e vai ver que poderia ter trilhado caminhos, tomado, assim, chegado a objetivos com decisões melhores, com caminhos melhores, e isso é natural, porque com o tempo a gente tem a capacidade de avaliar, de reavaliar, de pensar alternativas, de chegar aos mesmos objetivos por caminhos diferentes, de reavaliar se aqueles objetivos de fato eram os mais relevantes naquele momento. E isso é a coisa que você vai perceber. Então não se iluda que esse Nicolas que você é hoje é já o melhor Nicolas que você será capaz de ser. Primeiro ponto, não se esqueça da sua condição de ser humano. Os pacotes nunca vêm completos. Todos nós temos qualidades e deficiências. E você, como ser humano, tem que estar atento para as armadilhas, para as nossas fraquezas. Quantas vezes aí, até no mundo artístico, a gente vê atores se revelando com toda a admiração, tiveram uma vida sofrida, a população se envolve com aquela pessoa, se apaixona, e a partir do sucesso é tanto paparico, é tanta pessoa ao redor dele, a vida muda tanto que ele se torna uma outra pessoa. E aquela vida é tão artificial, é tão repleta de paredes que isolam ele do mundo real, do mundo que trouxe ele até aquele momento antes do sucesso, que ele acaba se tornando uma pessoa estranha, diferente, desconecta-se daquilo que ligou ele à população. Então não se permita cair nessas armadilhas. Um dos maiores pecados, um dos pecados preferidos do demônio é a vaidade. Nicolas, eu quero lhe falar outra coisa também. Não se permita os pequenos erros. Com a idade, nós percebemos que os alarmes das nossas consciências perante nossos erros nos fazem muito mal. Nós nos tornamos fracos, a nossa percepção, nós nos envergonhamos da nossa imagem no espelho, e isso nos faz assim, nos traz um sentimento muito ruim sobre nós. E se nós percebemos, se nos permitimos esses pequenos erros, eles começam a ser normais. E aquele alarme da nossa consciência, ele deixa de fazer efeito, ele deixa de nos incomodar, e nós passamos a tolerar alarmes cada vez mais altos. Então, eu sou médico e trabalho em UTI. Se nós nos acostumamos com os alarmes tocando o tempo todo, não vamos ver o que é, nós deixamos de dar atenção àqueles alarmes, e isso tem consequências catastróficas. Não se deixe, não se permita tolerar seus próprios erros, porque eles deixarão de lhe incomodar, e você acabará perdendo toda essa esperança, todo esse apoio que a população lhe traz. Eu falo isso com toda a esperança de que você não fará isso, porque as características que você demonstra nos permite ter essa esperança sobre você. Mas são tantas as decepções que nós temos, que eu estou falando isso para você. Uma sugestão que eu lhe faço:
Você se comunica muito bem aí, utiliza até meme, vejo suas posições irreverentes aí e até desafiadoras em determinados momentos em alguns vídeos, mas lembre-se que você agora é um deputado federal. Respeite o plenário, respeite a tribuna. Cada momento precisa de uma linguagem e de uma apresentação específica. Não se permita cair na vulgaridade, não se permita você próprio se tornar um meme. Lembre-se que todas essas pessoas que estão contra nós aí, na maioria das vezes, ela está desconectada da realidade. E você tem a seu lado a verdade, da realidade das coisas. E não é possível ganhar uma discussão contra a realidade. A falta de argumentação é o que vai destruir essas pessoas. Não é o tom, não é uma palavra mais dura, mais grosseira. Se policie para que você não desgaste sua imagem. Sempre tenha sua defesa, sua arma de combate, o argumento. Ele é o melhor que existe. Se lembre também que esse é um entendimento meu. Eu vejo Deus como a realidade, a verdade das coisas. As características de tudo que nos cerca. E as pessoas que se afastam da realidade, que vivem diante de uma fantasia, raciocinam mediante uma fantasia, mediante uma narrativa, essas pessoas, na verdade, não estão se afastando somente da verdade, estão se afastando de Deus, estão se afastando disso que é o que faz o mundo real funcionar da forma que funciona. Aí, mesmo que você enfrente uma situação normalmente desfavorável, que pareça que as pessoas conseguiram impor uma mentira, não se incomode não. Nós vamos estar ao seu lado, vamos estar atentos, vamos ajudar você a esclarecer as coisas, se defender das injustiças, das mentiras, das calúnias. E a única coisa que nós pedimos em troca, Lucas, é uma coisa muito simples. Eu já pedi isso de outros políticos. Mereça. Nós brasileiros precisamos de heróis, precisamos de exemplos, precisamos de pessoas de fato que nos inspirem. E você tem essa oportunidade, não a perca. Eu vejo assim, apesar de não poder ter votado em você, eu sou baiano, você é candidato a deputado federal, foi candidato a deputado federal por Minas, mas fico assim satisfeitíssimo de você estar chegando para reforçar esse time de pessoas com os mesmos objetivos, e eu lhe desejo muita sorte. E mais uma vez vou repetir o que eu já falei para outros: que Deus lhe inspire, que Deus lhe proteja, que Deus lhe ilumine, e que você de fato seja tudo isso que a população de Minas Gerais e do Brasil espera de você. Estaremos a seu lado. Lembre-se, a única coisa que você precisa fazer é merecer. Um grande abraço, fica aqui de novo um grande parabéns a você pelo seu feito. Até agora você demonstra merecer isso. E boa noite.